uma mensagem impossível de você cumprir, de você fazer. E nós falamos daquela obra sobrenatural que Deus faz, que é converter, mudar, transformar, regenerar um coração. E como isto é 100% de Deus, nós estamos mortos em delitos e pecados, não podemos fazer nada. Depois nós falamos daquela justificação tão maravilhosa, perdão dos nossos pecados, o sangue de Cristo, tudo o que Ele fez, sua obra tão gloriosa, tremenda na cruz. E como Ele nos declara justos, réus, pecadores, condenados, destruídos pelo pecado. E Ele, por causa de Cristo, do sangue que ficou em cima do propiciatório, então Ele nos perdoa, nos declara justos pela justiça de Cristo, e nos adota, nos leva para casa, e nos recebe como filhos. Depois nós vimos aquela bênção maravilhosa do que significa estar unido com Cristo lá na sua morte, na sua ressurreição. Como isto é um trunfo maravilhoso para sabermos que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Não estamos mais debaixo do domínio do pecado. Vale dizer, o pecado não reina mais, não pode reinar e dominar nossa vida. Isso não significa dizer, bom, então podemos pecar, e é bom até pecar para que a graça abunde e seja derramada mais abundantemente em nossa vida. O apóstolo Paulo diz, de modo nenhum. Como vamos viver pecando? Nós que para o pecado já morremos. Não, agora a nossa vida está escondida em Cristo e fomos vivificados nele para uma nova vida, para viver em novidade de vida. Nós agora pertencemos a uma outra raça. Não estamos mais em Adão, estamos em Cristo. Assim, é uma nova raça, filhos de Deus, filhas e filhos de Deus. Ele imprimiu na nossa alma a vida de Deus. Assim não temos mais prazer no pecado. O nosso desejo é agradar a Deus, é viver em justiça para a sua glória. É isso que motiva o nosso coração, viver para Cristo, ser como Cristo, de modo que toda vez que você peca, uma angústia toma conta do seu coração, uma tristeza, uma decepção, uma frustração, e você tem que correr aos pés do Senhor e pedir que Deus tenha misericórdia e perdoe os seus pecados. Não que você vai perder a salvação. Não, ninguém perde mais a salvação. Se de fato nasceu em Cristo, uma vez salvo, para sempre salvo. Já nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Mas porque o pecado impede a sua comunhão com Deus, entristece o Espírito Santo, entristece o coração de Deus, e você não sossega o seu coração enquanto não confessar seus pecados a Deus. Mas hoje eu gostaria de falar sobre alguma coisa que você precisa fazer. O título da mensagem hoje é uma mensagem que você pode plenamente cumprir e deve cumprir e tem que cumprir. Deus fez aquilo que nós não podíamos fazer, mas agora Ele requer
alguma coisa que você pode fazer e tem que fazer. A palavra de Deus diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. E então vamos ver que de fato há alguma coisa a ser feita, que Deus espera de nós. Vamos curvar a nossa fronte. Eu ainda quero orar ao Senhor, pedindo que Ele nos abençoe. Nosso Deus, nosso Pai, em Teu nome que estamos aqui, Senhor, nesta manhã, última oportunidade de ouvirmos a Tua palavra aqui nesta conferência. E, Senhor, Tu tens nos abençoado por Tua graça e bondade. E pedimos que o Senhor mais uma vez possa nos abençoar com Tua graça, com Teu poder. Tem compaixão de nós. Nós somos tão fracos. Precisamos tanto do Senhor. E por isso suplicamos. Olha para cada um dos jovens que o Senhor quis trazer aqui. Talvez haja alguém aqui que esteja o seu coração angustiado e não tenha sentido o Senhor tocar ainda. Está acabando a conferência e ele ainda não sentiu o toque do Senhor, que o Senhor tenha falado ao seu coração. Meu Deus, faz isto agora, tem misericórdia. Toca este coração, Senhor. Usa-me para a Tua glória. Tem misericórdia e abençoa-nos, ó Deus. Suplicamos-te em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Deixa eu ver se acho aqui as minhas notas. Barbaridade, perdi o esboço do sermão. Achei. Amen. Amen. Meu Deus. Não, não é isso não. Não é amém, não. Vamos abrir lá em Romanos, meus irmãos. Não tem problema não. Isso não. Nós vamos insistir com esta frase que está aqui no capítulo 6, versículo 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E vou ainda ler o 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nós já falamos que você não vai fazer um exercício de morte
porque isso já aconteceu. Mas como é que nós agora podemos agir, lembrando que temos o Espírito Santo conosco, e que Ele nos dá a lei do Espírito e vida, né? que nos faz vencer a lei do pecado e da morte. Com esses trunfos, vamos chamar assim, a consciência de que você morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo, a certeza de que o Espírito Santo de Deus habita no seu coração, que você está em Cristo. Como é que você vai viver a sua vida cristã? Capítulo 7 de Romanos, você deve se lembrar, mostra que, embora tudo isso tenha acontecido, a nossa natureza pecaminosa continua lá. Miserável homem que sou, diz o apóstolo Paulo, quem me livrará do corpo desta morte? O apóstolo Paulo está falando aqui como crente, que reconhece a sua natureza pecaminosa. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, este eu faço. Esta é a situação da nossa natureza pecaminosa. Como vencer? Então, a palavra de Deus nos dá umas dicas importantes que você precisa, e eu peço ao Senhor que me conceda, eu tenho orado, de modo bem breve e simples, eu possa dar a você estas dicas, tão simples, mas importantes, extremamente importantes. Primeira coisa, nunca aceite a sugestão da frase que muita gente usa: não posso, não consigo, não consigo. Eu já vi jovens dizerem isso, estão enfrentando algum pecado, algum problema, e dizem: eu não consigo, olha, eu já tentei, não consigo. Você não pode admitir isso, porque é uma falta de fé, é incredulidade, é você não crer nesta ação gloriosa e poderosa, que é o resultado da obra de Cristo e de você ter sido unido com Ele lá na cruz. Você pode sim. Satanás quer que você se conscientize de que não pode. Eu não estou falando de pensamento positivo, eu posso, não é isso. Eu estou falando de você crer que pode pelos recursos da cruz de Cristo. É diferente. Por causa da cruz, por causa da obra da cruz, que não foi em vão, que foi exatamente para derrotar o poder do pecado na sua vida. Você pode. A Bíblia nos fala, evidentemente, dos três inimigos que nós enfrentamos, né? O primeiro é nós mesmos, nossa carne, nossa natureza pecaminosa. Segundo, é o mundo. E o terceiro, Satanás. Três inimigos. E nós temos orientação na palavra de Deus para cada um deles. Vamos tratar desse dessa natureza pecaminosa. Você tem que crer de todo o coração
que o pecado e a sua natureza, a carne, não reina mais, não domina mais a sua vida. Preste atenção uma coisa. O apóstolo Paulo não diz que há uma luta agora da carne contra o espírito, do espírito contra a carne? Ele diz que há. Então você não deve subestimar a sua carne. Por exemplo, Satanás e a carne, eles estão aliados. Satanás chega assim, vamos imaginar um diálogo. Satanás chega para a carne e diz assim: como vai, carne, minha irmã? E Satanás diz: eu vou bem, meu amigo. A carne e Satanás, eles se dão bem. Você tem que saber disto. Você não pode de forma alguma se descuidar da sua natureza. O pastor John ontem disse que você nunca pense que é forte o suficiente para não cair. Temos uma carne pecaminosa, amiga de Satanás. E nós não podemos descuidar, de forma alguma. Então, não alimente a carne, não dê chance para a carne. E a Bíblia, a palavra de Deus, nos fala de uma ação que devemos fazer, que pouca gente ensina sobre isso, prega sobre isso, eu nem sei porquê, mas é uma doutrina que está na palavra de Deus e que eu creio que deveria ser ensinada a todos nós, especialmente os jovens. Os puritanos ensinavam sobre isso. John Owen tem um tratado sobre essa doutrina, que é chamada de mortificação. Você já ouviu falar de mortificação? Veja o que diz Colossenses. Colossenses. Capítulo 3. Colossenses 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morreste, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Agora, verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria, pois por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e os revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Até aqui. O que é mortificação? Significa, como está aqui, fazer morrer a natureza terrena. Mortificar um pecado significa você
tratar especificamente com um pecado. Ora, nós sabemos que o Senhor nos perdoou, e volto a dizer, estamos livres da condenação do pecado, mas lutamos com o pecado. E a palavra de Deus nos ensina que nós podemos fazer este exercício de mortificação, tratando cada pecado especificamente. Quer ver? Alguém me ajuda a achar o texto que está lá quando Jesus diz assim, que se o teu olho, eu acho que deve ser Mateus 5. Deixa eu ver onde é que está. 5 o quê? 29, tá bom. Vou ler do 27 também. Eu visto que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Até aqui. Você está vendo? Bom, claro, você não vai chegar em casa e cortar sua mão ou furar sua... Eu vi numa entrevista com um rapaz que se converteu na prisão e que leu isso aqui e furou o olho. Estava cego, porque disse que gostava de ver pornografia. E que aí furou o olho para não ver pornografia. Nós dias estávamos conversando sobre origens, que castrou-se porque leu, achou que não é assim. Ninguém está falando para você fazer isso. O que o Senhor Jesus está aqui sugerindo é a mortificação de determinados pecados. Então, se o seu problema é de fato um problema, por exemplo, com os olhos, você tem que então tratar esse problema diante de Deus, trazer esse problema aos pés da cruz, começar a orar por esse problema e dizer: Senhor, eu quero este pecado mortificado, eu quero este pecado destruído na minha vida. E então você traz aos pés da cruz este pecado, começa a tomar providências sérias, no sentido de destruí-lo, derrotá-lo. Você já ouviu um processo agora de cura de câncer? Mas eu não quero dizer que tem cura de câncer. Eu vi assim uma proposta de alguns médicos de que o tumor está lá. Então, uma forma de curar é obstruir todo tipo de veículo de nutrientes para aquele tumor. Você faz com que ele não receba mais nutrição nenhuma. E então o tumor vai definhando, porque os médicos interceptaram as vias de nutrientes para aquele tumor. Da mesma forma, você tem que cuidar deste pecado e tirar toda a nutrição dele, trazê-lo aos pés da cruz e rogar que todo o poder da cruz de Cristo venha sobre este pecado. E você faz isso em oração.
Busca na palavra de Deus o que a palavra de Deus ensina sobre isto e aplica. Então você trata esse pecado desta forma, no objetivo de mortificá-lo na sua vida, de destruí-lo, até que ele seja eliminado completamente. É isso que quer dizer arrancar o olho. É tratar o pecado com seriedade, na presença de Deus. Não fique pensando assim, eu já estou perdoado, não tem problema, então posso olhar à vontade, também não estou machucando ninguém, eu olho só. Olhar, não tem problema nenhum. A pessoa não fica grávida olhando, para a gente olhando. Não faça isso. Você tem que pensar espiritualmente, discernir espiritualmente. Este é um pecado que não engravida a mulher, mas destrói a sua vida espiritual. Ofende o coração de Deus. Lhe anula como servo de Deus ou como um jovem crente que pode ser útil, frutífero. Torna você estéril e amargura o seu coração. Sem falar em outros pecados mais fortes. Então, coloque no coração. Você está numa batalha espiritual. E a primeira delas é contra a sua própria natureza. E o instrumento que Deus está lhe dando é a mortificação. E vou dizer mais, presta atenção no que eu vou dizer. Todo crente verdadeiro, nascido de novo, um eleito de Deus, não vai aceitar viver com um pecado desse atormentando a sua vida. Vai querer mesmo a mortificação, vai buscar esse caminho, vai lutar, vai cortar a mão, vai furar, arrancar o olho, porque o seu coração, o desejo é agradar a Deus. Talvez você tenha estado angustiado com o pecado, mas não esteja sabendo como lidar com ele. Mas agora você está aprendendo. Você vai sair daqui determinado a tratar cada pecado com a mortificação. E usar isto como instrumento para destruir um a um os pecados na sua vida, que eventualmente esteja lhe atormentando. Esse é um caminho para a santificação, mortificação de pecados. Pense seriamente nisso. Mas nós temos o mundo. A palavra de Deus diz lá em 1 João que nós não podemos amar o mundo, nem as coisas que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você percebe que o apóstolo João, ele é chamado apóstolo do amor, não é? Ele fala, filhinhos. Aí ele diz assim, filhinhos, tão amoroso. E aí diz, tem os filhos do diabo, tem os filhos de Deus. Ele fala assim, tão amorosamente, mas tão incisivamente, né? Então, na primeira carta de João, no capítulo 2, verso 15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente.
Eu sei que é difícil nós fazermos discernir aqui, fazermos traçar uma linha de como deve ser o nosso relacionamento com o mundo, porque nós estamos no mundo. Jesus orou dizendo: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós temos que estar no mundo, mas o nosso coração não pode estar no mundo. E quando eu digo isso, eu estou falando não das coisas que Deus criou, que são boas e que são preciosas e nós devemos nos deleitar com elas. Eu estou falando de um sistema diabólico, arquitetado pelo diabo, no mais profundo do inferno, que se chama mundo. É um modus vivendi, uma frase latina, um estilo de vida que Satanás é quem incrementa, quem estabelece, quem dita as regras, a moda, o tipo de música e como você deve agir e fazer. Eu estou ouvindo falar sobre o namoro. Nós ouvimos uma palestra excelente sobre o namoro lá para os jovens. E de onde é que veio esse negócio de namoro? Não tem na Bíblia. Não tem na Bíblia namoro. Mas quem inventou o namoro? Como está aí, como a gente vê, como a gente aprende. E a gente recebe. Então você percebe que Satanás é quem está ditando as normas no mundo. Ele é quem estabelece. Então namoro tem que ser assim. A gente acertou, tudo bem? Joia, no primeiro dia já lasca o traço, beija e tal. Segundo, e assim vai. Porque é assim. E Satanás é tão eficiente e infeliz em estabelecer esse estilo de vida. Ele não só estabelece, impõe as regras, mas ele tem meios de como propagar isso, ensinar de um modo efetivo, como as pessoas aprenderem. Ele cuida de tudo. Eu já falei daquela novela e de todas as novelas, mas aquela Malhação ensina tudinho ali. Então as pessoas, sim, é natural. E aí começa a namorar como o mundo. Nós não podemos entrar nesta do diabo. Isto é um laço. E agora ele está querendo impor, não só namorar, beijar, ficar também. É natural, tem que ficar. E isso vai sendo colocado na mente de tal maneira que vai sendo imposto, e a gente, daqui a pouco, ficar. Todo mundo. Isso não podemos. Não temos nada com esse mundo, com esse modus vivendi estabelecido por Satanás. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós temos o reino de Deus e esse mundo estabelecido por Satanás. E a palavra de Deus diz claramente: os salvos foram transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E como disse o pastor Deno, você não pode ficar em cima do muro. Ou você está no império das trevas, ou você foi transportado para o reino do Filho do seu amor. E é interessante. O Senhor Jesus estabeleceu as regras do reino.
a maneira de viver do reino, o estilo de vida do reino, o modus vivendi do reino. Então, ele diz, por exemplo, vou só citar, se alguém te der um tapa na face, vira a face, para que dê a face, para que ele dê outro tapa. O que o mundo diz? Isso é bobo. Cabra desse é bobo. Se alguém levou a sua capa, roubou a capa, deixa também levar a túnica. Isso é boa, não é possível, não está falando sério. Não deve tomar o pé da letra, deve ser alguma interpretação aí. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, ande com ele 2. Isso é bobo. Para o mundo, isso é ridículo, é uma coisa absurda. Mas a palavra de Deus diz, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Para o mundo isso é ridículo, é bobo. Uma vez, um tempo atrás, quando eu estava no Jovens da Verdade, lá aqui em São Paulo, a gente começou a fazer camisetas, essas camisetas testemunho, né? E aí a gente fez, drogas matam, um bocado de coisa. E aí Jaziel chegou e disse assim, rapaz, estou querendo fazer uma camiseta diferente. Disse, como é? Ele disse assim, eu vou botar aqui na frente e dizer assim, eu sou bobo de Cristo. E atrás vou escrever assim, e você é bobo de quem? É isso. Porque é assim que diz, ou você está no reino, é assim que você tem que agir. Aí talvez o cara vai dizer para você assim, se você fizer isso na sua repartição, no colégio, dá o tapa, vira outra, e anda 1 milha, deixa levar a capa. Se você fizer isso, eles vão acabar com você, você vai ser destruído, você não vai para lugar nenhum. É isso que eles dizem. Mas o texto diz assim, não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não foi assim, Jesus não está dizendo isso retórico, ele fez assim. Ele disse, eu venci o mundo. Como? Aqui na 1 Pedro, Primeira Pedro, segunda, no capítulo, deixa-me ver, 2, versículo 18, em diante. Ele diz, servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando, sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência, se entretanto, quanto praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças,
mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Veja, não foi assim que Ele venceu? Então, você é cidadão do reino, você pertence ao reino do Senhor, você não está sujeito às regras do mundo, e nem queira estar. Rejeite estas regras, e passe a viver como as regras do reino. Vou dizer uma coisa para você: Satanás quer que você haja como o mundo, e eu percebo que na igreja nós emprestamos as regras do mundo para resolver nossos problemas, e é um desastre, Nós vencemos pelo amor, conforme a palavra de Deus nos ensina. Foi assim que Cristo venceu. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Terceiro, Satanás. Vamos abrir Efésios no capítulo 6. Do verso 10 em diante, nós lemos assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Está, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Até aqui. Eu sei que nós que cremos nas doutrinas da graça e graças a Deus alcançamos esse porto seguro da ortodoxia, da doutrina, da palavra de Deus. Estamos livres desse misticismo doido e maluco que está por aí rondando as igrejas, que vê Satanás em tudo, Satanás e tal, e que fica provocando manifestações de possessão para dar um show, aquela coisa toda. E você vai numa dessas igrejas aí, pentecostais, é mais Satanás do que qualquer outra coisa. Cristo, pouquinho, o diabo toma conta do pedaço. Mas nós corremos um perigo de, Satanás não existe, Satanás, não tem problema nenhum, ele já foi derrotado na cruz, acabou. Não, ele foi derrotado na cruz, mas assim como o nosso velho homem foi também crucificado, sepultado e ainda age, e nós temos que cuidar do nosso velho homem, assim também Satanás foi derrotado na cruz, mas o Senhor permitiu que ele ainda agisse.
e cirandasse a nossa vida como um leão buscando ocasião de tragar. Não podemos subestimar a ação do inimigo. Satanás existe e está ativo no planeta Terra. Você não sabia. Jovem, como o pastor John disse, ele agiu, fez de tudo para atrapalhar essa conferência, talvez para impedir que você chegasse aqui. Mas o Senhor, o Espírito do Senhor, que evidentemente é muito maior, a Bíblia diz, maior é o que está em vós do que o que está no mundo, agiu poderosamente e a conferência está aqui, chegando ao seu fim. Glória a Deus. Mas ele está esperando do lado de fora. Satanás está lá. E ele vai lhe atormentar, querendo roubar todas estas bênçãos e estas coisas maravilhosas que você experimentou aqui. Ele vai fazer tudo para que você se esqueça. Ele vai fazer tudo. Mas aí a palavra de Deus diz que nós temos como nos defender. Temos uma armadura que podemos vestir, que Deus nos concede por sua graça. Uma armadura gloriosa. Ele não está falando de coisas materiais. A Bíblia diz: as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Então é uma armadura espiritual que você deve vestir para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue nem contra carne. Você pensa que quando você chegar em casa, de repente você chega lá, todo contente, foi maravilhosa a conferência, e cantando uns cânticos e tal, aí daqui a pouco, sei lá, de repente, seu irmão está lá, e ele não vem para a conferência, e está chateado com alguma coisa, aí de repente sai um quebra-pau, uma briga danada. Você nem sabe como é que começou isso. E daí fica pensando, esse meu irmão, eu venho tão abençoado da conferência, chego aqui, encontro esse meu irmão com um cara desse tamanho, e já logo, está vendo, minha mãe? Aí, olha com ele, não é ele, viu? A sua luta não é contra sangue, nem contra carne, não é seu irmão, é ele que está agindo e fazendo estas coisas. Seja esperto, entenda, a sua luta não é contra sangue e contra carne, você saiba, você tem uma luta espiritual contra o inimigo das nossas almas, Satanás. Por isso você tem que estar vestido da armadura de Deus, diz o texto, para que possa resistir o dia mau e depois de vencer tudo, permanecer inabalável. Aí ele detalha: estai firmes, cingindo-vos com a verdade. Então, falar a verdade, andar na verdade, é uma arma de defesa, é parte da armadura. Firme no seu coração isso. Não dê brecha, a mentira é do diabo. E quando você mente, é um flanco que abre para ele poder acabar com sua armadura.
Não dê brecha. Faça um pacto com os seus lábios. De custe o que custar, falar a verdade, andar na verdade, cingindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça. Eu penso que tem a ver com a justiça de Deus, primeiramente, de Cristo, que foi dada a você. Portanto, toda acusação, 10 minutos, toda acusação que Satanás queira colocar na sua mente, você deve se lembrar: sou justificado, tenho a justiça de Cristo, sou perdoado. Não deixe que Satanás, com acusações, possa fazer você ficar acabrunhado, derrotado. Talvez ele fique dizendo: está vendo, você é isso, você é aquilo outro. Aí você tem que dizer: oh, Satanás, você está coberto de razão, eu sou tudo isso, só que Cristo me perdoou, fui lavado no seu sangue e coberto com a sua justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Eu já disse, todos que se envolvem no trabalho de evangelização pessoal, no serviço da igreja, isto é uma arma de defesa. Você é abençoado, não só os outros são abençoados porque você está servindo a Deus, você é abençoado servindo a Deus, você é abençoado. Uma forma de nos guardarmos em santidade, em vida de comunhão com Deus, é estar comprometido com o seu serviço. Comece a se afastar da igreja, pare de evangelizar, pare de se envolver no serviço do Senhor, e você vai começar a esfriar. Eu não estou sugerindo ativismo, mas eu estou dizendo que um crente tem que estar envolvido no trabalho do Senhor, porque toda vez que você for evangelizar, você mesmo é questionado quanto a determinadas coisas. É exigido de você mais consagração, mais oração, mais conhecimento da palavra de Deus. Embraçando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Não é maravilhoso? Então o diabo lança lá um dardo inflamado. Bota o escudo da fé. E o escudo da fé, ele é formado de uma substância muito especial. Isso eu estou alegorizando, mas para dizer o seguinte: o que é a fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. Então, você não está vendo, você não vê Deus, você não vê o Senhor Jesus, você não vê o Espírito Santo, você ainda não vê os céus, a coroa de justiça, a recompensa gloriosa. Você ainda não viu, talvez, a resposta da sua oração manifestada, respondida. Mas você tem um escudo da fé. Quando o diabo diz: está vendo? Deus esqueceu de você, Deus não está respondendo a sua oração, você está passando por essa necessidade, essa dificuldade, Deus não ama o suficiente você, são dardos inflamados e você bota o escudo da fé.
das promessas de Deus. E esses dados são apagados, esses dados inflamados são apagados. Tome o capacete da salvação. Eu tenho para mim que é por causa do lugar mais vulnerável do guerreiro, é a cabeça, né? O cara chega assim, pá, com um cacetete, com espada, ele está com um cacetete, com um capacete. Então, o capacete da salvação. Você é um salvo pela graça do Senhor Jesus Cristo. Este é o seu capacete, essa é a sua segurança. E por último, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito. Então, quer dizer que eu posso, é por isso que a minha é grandona. Espada do Espírito. Satanás vem, a gente tchau. Use a espada contra ele. Use a espada. É a palavra de Deus. Quando Satanás foi para tentar o Senhor Jesus, ele disse: está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Satanás foi embora. Jovem, seja cheio da palavra de Deus. Use a palavra de Deus. Não largue esse livro. Fique com ele. Não tenha vergonha de usá-lo, de andar no ônibus com ele, com ela, com a espada. Não, eu não estou falando do desodorante de crente. Não, eu estou falando da espada. E que você está no ônibus, você está lendo. Às vezes, quando lê, é uma oportunidade. Você é a Bíblia, você é crente, graças a Deus. Esteja com a palavra de Deus, leia a palavra de Deus. Guarde-a no seu coração. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. É a espada do Espírito, palavra de Deus. Como eu espero no meu coração que todos vocês possam estar bem apercebidos disso, alegres, regozijando no coração pela grande e gloriosa salvação, que começou com o perdão de pecados, a justificação, e que agora, unido a Cristo, lhe dá esta nova vida, e que você possa agora começar esta carreira, esta grande batalha, vitoriosamente, crescendo cada dia mais na graça e no conhecimento do Senhor, parecendo cada dia mais com Jesus. Um corinho antigo, que nunca mais vi ninguém cantar, mas tão bonito e tão precioso, que diz assim: que a beleza de Cristo se veja em mim, toda sua admirável pureza e amor. Ó tu chama divina, todo meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja